Olá a todos, bem-vindo a mais uma videoaula. Essa aí nós estamos essa aula é para administração 2, segundo módulo de administração, agenda 5. Vamos lá, tá, aqui. Então, departamento pessoal 2. Acompanha aí, peraí. Eu não mudei aqui. Maravilha. Vamos lá. Departamento pessoal 2. Então, o texto inicial da aula é aqui. Há todo um caminho a percorrer para registrar o empregado. Uma vez contratado, mantê-lo na organização e remunerá-lo são rotinas que também precisam observar normas e leis. Então, tudo segue normas e leis, né? A forma de remuneração, a forma de trabalho, o que ele vai organizar o trabalho, né? Para que isso, né? Aí eu até coloquei para que essas relações entre empregados e empregadores elas sejam harmoniosas e respeitem as leis, né? Cada um respeitando um direito do outro, tá? Por isso que existe aí todo um conjunto de leis, né? Previsão de quanto tempo vai trabalhar e tudo mais, jornada de trabalho e tudo mais. E o primeiro item a gente começa falando sobre a jornada de trabalho, né? Que segundo a Constituição Federal, ela é composta por 44 horas semanais, tá? O que acontece? Pode haver uma exceção desse limite? Pode acontecer. Pode ser desse limite, né? Mas esses casos, eles devem ser, assim, extraordinários. Ele deve ser alguma coisa de emergência, né? Ele não pode virar uma rotina, de forma alguma, tá? E tem toda uma lei que cobre isso aí e tudo mais. Outra parte importante que eu coloquei aí, né, é sobre os 5 minutos, né? 5 minutos antes ou 5 minutos depois. Algumas pessoas já perguntaram para mim, mas com relação a atraso, olha, até 5 minutos está dentro da CLT, né? Não pode ser descontado, tá? 5 minutos antes, 5 minutos depois, isso aí ele não é computado, tá? Dentro da, então somando são 10 minutos diários que não são computados, tá? Mas é aquilo, a gente sabe, né? O cara todo dia chega lá, aos 5 minutos, né? E a gente sabe a preservação do nosso emprego, né? Em primeiro lugar, e você desempenhar um bom. É, ter uma boa atuação dentro da empresa, isso aí tudo conta, tá? Mas eles não são computados diante da lei. E esse texto aí eu tirei da apostila de vocês, né? Que ele fala com relação à semana inglesa, né? O que é a semana inglesa? Normalmente nós temos aí uma semana normal, são 8 horas diárias de trabalho. Então vamos ao próximo slide que eu explico melhor. Então olha lá, qual que é a semana normal de trabalho que muita gente aí tem? É uma jornada de 44 horas semanais, tá? Essas 44 horas semanais, elas são distribuídas de segunda a sexta-feira, 8 horas diárias, e você trabalha aos sábados somente 4 horas, que a gente fala assim, trabalha meio período no sábado. Sim, você trabalha metade do período das 8 horas, e você folga no domingo. Na semana inglesa, que é o que nós chamamos de semana com compensação. É a semana normal ali que nós chamamos sem compensação. Tem a semana com compensação. Como que funciona? Está previsto aí em lei. Você não trabalha sábado. Então, como que você faz? Você vai pegar essas 8 horas diárias, em vez de você cumprir 8 horas diárias, você vai cumprir 8 horas e 48 minutos diário. Esse 48 minutos, ele vai o que? Ele vai compensar as 4 horas do sábado. Se você for somar esses 48 minutos, ele vai dar as 8 horas. Para você tirar uma prova disso aí, né, que ele está trabalhando 44 horas semanais, é só você dividir 44 por 5. Você vai ter lá 44 por 5, você pode fazer. Pode fazer na calculadora, vai dar 44 por 5 vai dar 8,8, tá? 8 é redondo, 8 horas. E esse vírgula 8, né? Esse 0,8 que ficou. Esse 0,8 representa 80% de uma hora. Não precisa fazer o cálculo. Eu só estou falando para vocês assim da onde que vem, né? E aí para saber os 80% de uma hora é simples. Você multiplica o 0,8 por 60 minutos, que é uma hora. Vai dar os 48. Que aí esse cálculo ele já está feitinho. Então você não precisa
saber fazer esse cálculo, somente saber que você vai trabalhar 8 horas e 48 minutos, tá? E para o estágio, né? No estágio nós temos algumas modalidades aí, nós temos algumas cargas horárias, nós temos a de 4 horas diárias, né? São 20 horas semanais. E o estudante, normalmente, para quem que é? É estudante de educação especial, nos anos finais do ensino fundamental, né? Modalidade profissional, de educação de jovens e adultos e assim por diante. Tem o estágio de 6 horas, então dá 30 horas semanais. São estudantes de ensino superior, aí em faculdades, entre outras coisas, tá? De educação profissional de nível médio ou de nível médio regular. Aí também nós temos o de 40 horas semanais, né? Cursos que alternam teoria e prática nos períodos que não estão programadas as aulas, tá? Enfim, pessoal, em suma, são esses regimes que nós temos aí de estágio, tá? De 6, de 4, de 6, né? E de 40 horas semanais. Esse aí de 40 horas semanais é um regime à parte, né? Que ele alterna aí a teoria e a prática. Bom, outra coisa bem interessante é essa parte tem na apostila de vocês, ou seja, pode ser que caia aí na avaliação, a gente não sabe, né? A avaliação não sou eu que faço, então é assim, previsível. A gente recorta alguns detalhes importantes aí dentro da apostila para poder frisar aí, isso é importante. É como um trabalhador de turnos ininterruptos, né? De revezamento nos serviços de guarda. Então, é o pessoal que trabalha em turnos ininterruptos, né? Então, por exemplo, vigia noturno, vigia porteiro, médicos também, né? E tem fábricas também, a pessoa trabalha, né? E fica um tempão, né? Então, como é que funciona? A jornada deve ser de 6 horas de trabalho, jornada de trabalho, e são 36 horas semanais e não mais 44. Então esses turnos aí são pessoas que têm turnos um pouco diferentes, né? Por exemplo, médico ele trabalha, aí depois ele interrompe, depois ele volta a trabalhar, ele trabalha um pouco a mais, então não tem aquela jornada normal de trabalho, tá? Bom, aqui pessoal a gente vai falar os tipos de jornada de trabalho. Coloquei esses gráficos aí nos slides que eles mostram, que fica bem melhor, bem mais fácil de você ver, tá? Então são as escalas de trabalho, as escalas normal. Então você vai pegar assim, a gente trabalha aqui de 5 por 1, né? O que vem a ser isso aí, né? Então coloquei aí, são várias escalas para a gente entender. 5 por 1 é que você trabalha 5 dias e folga 1. Então, lá, um exemplo lá, você começou na terça-feira, dia 1, né? Trabalha 5 dias e vai folgar no domingo. Na outra semana você vai folgar no sábado, mas no domingo você vai trabalhar, entendeu? Então olha lá, algumas observações que eu coloquei embaixo que são interessantes, tá? Então olha lá, o direito de ter um domingo, né, de folga por mês. Então esse empregado tem que ter pelo menos um domingo, né? No caso aqui, na primeira semana, tá? E a jornada dele de trabalho na 5 por 1 é de 7 horas e 20 minutos diário. Essa é a jornada de trabalho, quando você trabalha nessa escala de 5 por 1. Outra escala também, essas são as mais usuais, tá? As escalas mais usuais, tá? É a escala 5 por 2. Essa escala 5 por 2 você trabalha 5 dias seguidos e folga 2 dias. Então é a semana inglesa que a gente havia comentado há pouco tempo atrás. Olha lá, 8 horas e 48 minutos todos os dias, né? Você vai pra quê? Por que esses 48 minutos? Para compensar o sábado, tá? Então, olha lá, e outra coisa, domingos, feriados não são compensados. Então, como que funciona? Como assim? E esse negócio de pagamento em dobro, como funciona? Seguinte, vamos supor que a pessoa ela tenha um feriado na terça-feira. Ela não vai precisar compensar esse feriado da terça-feira,
Por que que ele não vai precisar compensar? Porque é o seguinte, o feriado da terça-feira ele já está incluso, né? Então não tem compensação. E outra coisa, se você precisar fazer uma extra na terça-feira, vamos supor, trabalhar no feriado, trabalhar no domingo, você vai ganhar em dobro. Vamos supor que o seu salário é de R$ 30 por hora, você vai ganhar R$ 60 por hora. Então, praticamente, literalmente, o pagamento é em dobro, tá? Nesta modalidade aí. Tudo bem, pessoal? Então, deixa eu ativar aqui o slide. Vamos continuar. Tem essa jornada 5x2, né? Novamente aí. Não, desculpa. 4x2. Eu soninho. 4x2, 4 dias trabalhado, 2 dias folgado, né? Duração aí de cada jornada 11 horas, tá? E 2 dias no final de folga, né? No final da semana. No final do mês, final da semana de folga, né? Então você vai trabalhar 4 dias e 2 dias descansando. Ao todo, né? Se você for somar aí, o funcionário no mês de 30 dias, ele vai trabalhar 20 dias e vai folgar 10 dias, tá ok? 6x1, esse é outro também, né? Trabalha aí 6 dias e folga 1, tá? É válido quando houver um acordo sindical, coletivo, né? Então, assim, e um outro detalhe importante, a escala 6x1 existe quando você tem algum acordo coletivo, alguma lei, alguma coisa, existe algumas atividades que você trabalha no domingo e folga na segunda, tá? Então, assim, isso acontece, ou folga na terça-feira, assim por diante. Se não me engano, o Sesc, o pessoal folga na segunda-feira, segunda ou terça, acho que é segunda-feira, tá? E eles trabalham no domingo. Então tem um acordo direitinho, tá? Mas independente se você trabalhar no domingo, vamos supor que eu transfiro a sua folga para segunda e você vai trabalhar no domingo, pelo menos depois de 7 semanas, anota isso, pessoal. 7 semanas. 7 semanas eu tenho que ter no mínimo aí um domingo de folga. Então, vamos supor, eu trabalho todo domingo, mas aquele domingo meu é de folga. Então eu vou folgar naquele domingo, tá? Então, depois de 7 semanas, no mínimo, você vai ter um domingo de folga. Essa é a lei, tá? Mas isso aí depende do acordo coletivo, tudo existe o acordo sindicato. Mesmo porque não teria como o Sesc funcionar de domingo, né? Se não tivesse esse acordo. Então é onde vai mais incidência de pessoas, lá na piscina e tudo mais. Quem frequenta o Sesc sabe como é que é. Mas existem muitos lugares que você trabalha no domingo. Comércio em geral também trabalha no domingo e assim por diante, né? Essa escala aí é de 12x36. Não sei se vocês já viram uma escala dessa, né? O que significa 12x36? São 12 horas trabalhadas, tá? Você vai trabalhar 12 horas e você vai descansar 36 horas. Essa é a é a jornada, tá? Essa jornada aí, ela foi aprovada aí recentemente aí na reforma trabalhista, tá? E no primeiro dia, tá? No segundo dia, olha lá, é assim, primeiro dia eu trabalho 12 horas, né? E depois eu vou descansar ali 36 horas. E no segundo dia eu vou descansar às 36 horas. É interessante, né? Um dia sim, um dia não. No outro dia você trabalha às 12 horas e no outro dia você descansa. Mas realmente, 12 horas, olha, eu nunca trabalhei nessa jornada, mas deve ser bem, bem cansativo mesmo, né? Só é válido mediante acordo de convenção coletiva de trabalho. Então significa, eu não posso pegar e contratar e simplesmente falar que você vai trabalhar 12x36. Tem que ter um acordo coletivo, né? Como conversamos nas outras aulas. Existe a lei e os acordos coletivos, né? Que devem ser respeitados. Tem essa outra escala também, 24x48, né? Então, um exemplo de calendário aí, 24x48, né? Você vai trabalhar as 24 horas, né? No primeiro dia você vai descansar 2 dias, né? Trabalha um dia inteiro, dorme na empresa praticamente. É normal. Isso aí eu vejo que é comum para médico, né? Médico que faz isso, médico, enfermeiro, pessoal da saúde trabalha com esses tipos de escalas, né?
Então 24 por 48 horas, né? Aí tem um exemplo aí em vermelho, né, os dias de folga. E a apuração de jornada de trabalho para os fins de pagamento, né, de hora extra, né, ou descanso, né, e de faltas, né. Então nós vamos ver essa parte aí, né, como é que funciona. Vamos lá. O que é a hora extra, né, as horas extras, né? As horas extras, né, são aquelas horas que após o expediente normal que a gente fala, o expediente vai depender da sua jornada de trabalho, né? Qual é a sua jornada, qual a escala que você está. E é a hora que você passa, né? E tem um detalhe importante que está na postilha de vocês, inclusive, lá, não é permitido pela lei fazer hora extras antes do início do expediente. Isso é importante, né? A hora extra chegar mais cedo, né? Antes do início do expediente, ele não permite, não, tá? O trabalhador poderá fazer até 2 horas extras por dia. Essas serão remuneradas com um acréscimo de 50% sobre o valor. Então, olha lá. Então, o que significa isso, né? O que significa isso? Deixa eu pegar aqui eu não tenho como escrever nesse, mas eu vou tentar explicar e depois eu vou fazer um cálculo, sendo que eu já fiz, né? Já respondi no fórum alguns cálculos lá, tá? Você não pode ficar, vamos supor, você trabalhar 8 horas por dia. Você vai trabalhar 10 horas, ou seja, 8 horas normais, você ganha o seu salário normal por hora, mais 2 horas extras. Então você vai ganhar as 2 horas extras, você vai ganhar o seu salário normal mais 50% sobre aquelas horas trabalhadas, tá? Então, depois eu vou fazer o cálculo com vocês sobre essas horas extras, que eu acho que é bem importante, né? E ele explica direitinho como que é calculado isso aí. E as horas suplementares, a duração do trabalho semanal normal, serão pagas com um acréscimo de 50%, né, sobre o salário hora normal. Bom, aqui pessoal, alguma parte do artigo, né? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Na hipótese do contrato de trabalho de regime de tempo parcial, estabelece um número inferior a 26 horas semanais. As horas suplementares a esse quantitativo serão consideradas horas extras, né? Então, se você tiver um contrato de trabalho de 26 horas, o que passar, hora extra também. Estando também limitadas a 6 horas. Então, nesse tipo de contrato é limitado a 6 horas, tá? As horas suplementares na jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior, tá? Isso é um detalhe importante. Na quitação da folha de pagamento no mês subsequente, caso não sejam compensadas. Então, o que significa? Olha lá, é o famoso banco de horas. Esse banco de horas ele tem que ser compensado até a próxima semana. Eu não posso ter um banco de horas que fica durante um mês inteiro, tá? De acordo com a compensação de horas, em que as horas mais trabalhadas no outro dia. Então vamos lá. Com a reforma trabalhista, né, o banco de horas só será liberado através de um acordo individual, direto entre o empregado e funcionário. Então só existe se você tiver um acordo individual. A compensação deverá ser feita no máximo de 6 meses, essa compensação. Acontece o seguinte, tem algumas horas, esse tipo de modalidade, desculpa, quando eu falei as horas suplementares, tá? A compensação, ela pode ocorrer, tá? Pode ocorrer uma compensação, mas ela somente vai ser válida se você tiver na outra hora. Só que aqui não tem banco de horas. Por exemplo, vamos supor que eu falte, e o professor falte. Eu posso compensar, só que na semana seguinte. Depois da semana seguinte também eu perco o direito de compensar, né? Vai ser descontado. Mesma coisa se eu trabalhar a mais e eu compensar,
Então ou ele paga minha extra ou é bem desse jeito, tá? Tem que ter uma semana. Nesse caso nós temos o famoso banco de horas. O banco de horas é 6 meses mesmo. Depois de 6 meses eu tenho que acertar, tá? Ou acerto com hora extra, né? Não pode deixar não. Tá? Isso aí dá indenização. Tudo bem? Pessoal, dentro dessa parte aí, se ficou alguma dúvida, coloca no fórum até essa parte, tá? Como eu falei, muita coisa para mim, eu só sou usuário, assim, eu entendo, mas não sou jurista, então. Mas do cálculo, tá? Eu entendo bem. E eu gostaria de, antes de prosseguir, antes de ir mais para frente, né? Se você for lá, né, pausa para o almoço, aqui tem uma parte importante, não vou falar agora. Eu gostaria de fazer o cálculo com vocês, mostrar no segundo vídeo a folha executando o cálculo da hora extra. Então, da hora trabalhada, contabilizar a hora trabalhada, como é que contabiliza a hora trabalhada e a hora extra. Fica gravado, pra vocês não esquecerem, tá ok? Então, até a próxima aula, tá?